E foi um ano de grandes desafios para o produtor rural. A safra de verão está praticamente encerrada aqui na região centro-oeste. Está começando a segunda safra, que não deixa de ter desafios também. Para falar sobre as tecnologias e as possibilidades de superação desses obstáculos, está aqui comigo Jair Suaroski, ele é vice-presidente Centro-Norte da Corteva. Vamos fazer um resumo do que foi essa safra, principalmente essa safra de verão para a região aqui do sudoeste goiano, para o Goiás como um todo, enfim. O que aconteceu e no final das contas o resultado dá para dizer que foi positivo? Bom, sim, iniciamos a safra com chuvas antecipadas, pintava um ano super bom, com plantios muito antecipados, mas no meio do caminho, em novembro, a gente teve um veranico e também no final do ciclo, na hora de colher, tivemos mais chuva, então alongou o ciclo da soja, o que acabou atrasando um pouco a colheita. E com essa colheita mais tardia da soja, acaba fechando um pouco mais a janela de plantio da safrinha, que é a segunda safra de milho, tá? Mas produtividades de soja estão nos patamares do ano passado, super boas as produtividades da região. Então, claro que tem variações de região para região, mas foram muito boas, muito satisfatórias. A safrinha também está bem estabelecida, bem plantada, alongou um pouco o plantio, o que acaba expondo a cultura um pouco mais ao risco, porque ao final do ciclo a gente sabe que sempre corta a chuva, né? Então agora está bem estabelecido, mais atrasada a safrinha, mas tem bom potencial de produtivo, a expectativa é muito boa. São todos fatores que muitas vezes não tá aí por conta do produtor. Dá para desviar desses fatores? Dá para garantir, pelo menos minimizar essas potenciais perdas que vão acontecendo ao longo do caminho? A tecnologia ajuda nisso? Sim, tem algumas tecnologias que ajudam a mitigar alguns desses riscos, né? Por exemplo, nós estamos lançando em soja a tecnologia Conquesta Enlist, que a parte da Conquesta é o BT, proteção contra as lagartas, principais lagartas da soja, tá? E o Enlist é a resistência a herbicidas, tá? Então, o 2,4-D, glifosato e glufosinato. É uma nova tecnologia, nova opção para o produtor brasileiro e está nas principais variedades do mercado brasileiro, tá? Então, estamos expandindo esse mercado. É uma tendência, só para a gente entender melhor, é uma tendência de proteção contra a concorrência aí, das ervas daninhas e também do ataque de lagartas. Então são um sistema que protege de duas formas diferentes. Exatamente, exatamente. Então são duas coisas muito importantes que acontecem na cultura da soja e que a biotecnologia vem para ajudar. Uma protegendo a planta contra o ataque das lagartas e a outra facilitando o manejo de ervas daninhas dentro da soja. Essa concorrência com ervas daninhas, por exemplo, quando as ervas daninhas são mal manejadas, o controle é mal feito, isso pode ser um problema para o produtor, em termos de perda de potencial produtivo? Sim, tem vários fatores. A concorrência, né, a mato-competição, que acontece quando não é bem controlado, tá? E o próprio sombreamento depende da estatura das ervas daninhas. Então, sempre tem que manter muito bem controlado para que toda a insolação e também os nutrientes do solo sejam absorvidos pela planta-alvo, que é a soja nesse caso. E por que o sistema Enlist vem auxiliar nesse controle? Qual que é a diferenciação do que existe hoje de tradicional no mercado? Eu acho que a primeira é uma alternativa a mais, porque hoje existe só uma tecnologia no mercado, né, como opção para o produtor. E além disso, também do lado da resistência a herbicidas, ele não é só resistente a glifosato, é 2,4-D e a glufosinato também. Então tem alternativas adicionais para o produtor controlar as ervas daninhas da sua lavoura. Principalmente aquelas que já têm algum tipo de resistência ao glifosato. Sim, correto, exatamente. Então vem como alternativa, depende do manejo de cada produtor, pode encaixar melhor um ou outro produto. Agora e para o milho, o que tem de novidade aí no milho? Bom, além dos lançamentos de diversos híbridos que os produtores e associados da Comigo aqui podem
veio em nosso stand aqui. Nós temos também, além da biotecnologia toda que a gente já tem há bastante tempo, o Leptra e PowerCore Ultra, né? A gente tem também a tecnologia Aquamax. O que é a Aquamax? Em diversas regiões do Brasil, a gente tem períodos de veranico ou estiagem maior, são fatores que a gente não consegue controlar, mas a gente identificou uma forma de melhoramento genético, identificando algumas linhas de produto que tem uma resistência maior, tolerância maior à seca. O que acontece? Quando tem um estresse hídrico muito forte, a produtividade tende a cair muito no milho. Tá? E esses produtos, durante vários anos, se provaram que não tem uma redução tão drástica na produtividade, o que ajuda o produtor a, de alguma forma, mitigar também quando ele planta em janelas não adequadas ou regiões que têm mais risco desses veranicos durante o cultivo. O Aquamax, então, é uma mudança genética na planta, não é um produto? Não, é uma seleção genética. Então a gente identifica linhas de produto que formam o híbrido que tem essa característica de ter um pouco mais de tolerância ao estresse hídrico. Por exemplo, seria um híbrido que teria uma utilidade maior nesse momento de atraso do plantio, por exemplo? A gente sabe que lá na frente pode faltar água. Sim, ele até traz uma certa característica de poder alongar um pouco o ciclo da safrinha. Claro que depende da intensidade desse estresse hídrico que vai acontecer lá na frente. Mas sim, é um produto que dá um pouco de mais de segurança para o produtor nesse cenário. Ou seja, o produtor tem que entender, conhecer as tecnologias disponíveis e, à medida do possível, adotando de acordo com a necessidade dele, com o perfil de produção dele. Sim, ele tem que planejar todos esses detalhes dentro da sua equação que ele faz para planejar a safra dele. E claro que, como aconteceu esse ano, alongou um pouco o ciclo da soja, acaba entrando numa janela não tão ideal de plantio, para aqueles que não conseguiram colher muito rápido, então ele tem que adaptar essas opções para a sua realidade. A gente está falando esse ano de uma safra de soja acima de 150 milhões de toneladas. Tem gente falando de 155 milhões de toneladas. A tendência é essa, vamos alavancar a nossa produtividade com a tecnologia disponível. É possível mudar o patamar de produtividade da soja? Sim, eu acho que isso já vem acontecendo nos últimos anos, com a adoção de tecnologia, mais investimento do produtor um pouco mais capitalizado, tem investido muito mais nas suas lavouras, a qualidade de solo e tudo mais, e esse patamar tende a melhorar ainda mais. Tá? Temos produtores com produtividades muito altas, eu acho que tem uma oportunidade para os demais também adotar tecnologias e fazer um investimento um pouco maior e adequadamente elevar esse nível produtivo, sim, tem muito potencial para isso. Tecnoshow Comigo é um bom local para entender melhor essas possibilidades? Claro, venham aqui ao nosso stand para ver tudo que a gente tem para apresentar. Tem bastante gente qualificada, toda a nossa equipe comercial e técnica aqui para explicar todos os detalhes e tenho certeza que a gente encontra uma solução que seja adequada para cada realidade de produtor. Fica aí a mensagem e o convite para você, produtor que está aqui na região de Rio Verde, Goiás, compareça ao stand da Corteva aqui na Tecnoshow Comigo.